Olá, sejam bem-vindos à série de estudos sobre como viver mais com qualidade de vida. Muitos estão procurando viver um estilo de vida que lhes dê saúde, paz e alegria. Nesta série de estudo serão apresentados 8 remédios da natureza que nos oferece de forma generosa e gratuita e tem um único objetivo: proteger, curar, restaurar e dar vida com saúde, amor e paz. A ciência, ela tem se desenvolvido, mas ainda continuamos em um mundo marcado pelas doenças incuráveis e a morte. Alguns definem uma doença que é a ausência de saúde, mas ela pode ser definida também como falta de prevenção e cuidado com o corpo. Você não pode esquecer do velho ditado: prevenir é melhor que remediar. Esta série propõe ajudá-lo a conhecer melhor os remédios que o Criador deixou na natureza. Quais são eles? Nestas lições abordaremos esses remédios que estão à disposição de todas as pessoas em qualquer parte do mundo e, seguindo as orientações, você viverá mais feliz e saudável. Então, vamos lá para o primeiro remédio, que é a água. Lembre-se, de que a água é o refrigerante que sacia a sequidão da vida, Se você fosse castigado a ficar 3 dias sem comer ou beber água, qual dos dois você abriria mão? Da comida ou da bebida? Eu creio que a grande maioria escolheria ficar 3 dias sem comer, Mas tendo água em abundância, por que essa escolha seria feita? Por algumas razões. A água, ela constitui 70% do peso do corpo humano. E uma pessoa que pesa 90 quilos, ela tem 63 quilos de água. Aproximadamente 83% do sangue é água, a cerca de 22% dos ossos consiste de água. Nos músculos do corpo, a porcentagem de água é mais ou menos de 75%. Então, o corpo ele precisa de 2,4 litros de água por dia para realizar todas as funções. E uma pessoa média possui de 15 a 4 bilhões de células cerebrais e a cada uma dessas células contém 70 a 80% de água. Mas quanta água você precisa beber, Como já disse, o nosso corpo precisa de 2,4 litros por dia. Mas você tem que beber em torno de 7 a 8 copos médios. E o que falta é suprido através de outros suprimentos que usamos no dia a dia. Então, uma das formas eficientes de saber que você está tomando água suficiente é a cor da sua urina. Ela deve ter sempre a coloração incolor. E o nosso corpo perde de 10 a 12 copos de água por dia, através da pele, dos pulmões e da urina. Então, os alimentos providenciam o quê? Entre 2 e 4 copos por dia, mas cabe a você, a complementar a cota de mais 6 e 8 copos diários. Não se bebe água somente quando está com sede. Ela deve ser usada também para desintoxicação do corpo. Você sabia disso? Então, habitue-se a beber água por prazer e não por obrigação. A água simboliza a vida e onde há água, há fartura e abundância. Uma escritora norte-americana escreveu: a água refrigerante é um emblema da graça divina, apenas Cristo pode conferir. E é como água viva, purificando e refrigerando a alma, a quem em Cristo habita dentro de si, uma fonte incessante de graça e força. Então, como usar a água para benefício e tratamento? Primeiro, um exercício bem simples é o escalda-pé. Tenham 2 recipientes em mãos, E depois você pega um com água quente e outro com água fria. Deixe os pés por 4 minutos na água quente e em seguida 1 minuto na água fria. Repita esse procedimento por 20 minutos. Este tratamento é bom para dor de cabeça, febre, torção muscular, insônia e má circulação e etc. Ok? Segundo, beba de 6 a 8 copos de água por dia. Essa quantidade de água é recomendada para as pessoas que querem perder peso e evitar problemas nos rins, no fígado, na uretra, cálculo renal, além de hidratar a pele e ela limpa o quê? O organismo das toxinas,
Observe, evite tomar líquidos nas refeições, pois enfraquecerá a ação das enzimas sobre os alimentos, especialmente o HCl, que é o ácido clorídrico, nome bem difícil aqui. Então, tome água 1 hora antes, né, de comer, e se comer, depois espere passar 1h30 após. Isso só fará bem ao seu organismo. E o segundo dele é o exercício físico, né? Há um ditado que diz o seguinte, assim: quem não se movimenta, atrofia. Esta é uma grande verdade. Tudo aquilo que não é usado com o tempo, a ferrugem destrói. O nosso corpo humano foi feito para se movimentar, e quem não se movimenta atrofia os nervos e músculos. Ao se exercitar, você está produzindo um hormônio de alegria, que é a endorfina. Essa palavra é composta por 2 palavras que querem dizer o seguinte: endo, dentro, e finas, analgésico. O corpo, ao exercitar, ele produz um poderoso remédio contra a depressão e a ansiedade. Agora a gente vai saber quais as vantagens de fazer o exercício físico. Vou citar uma aqui para vocês. Primeira, fortalece e desenvolve os músculos. Acalma o sistema nervoso e relaxa a pessoa. Ajuda na circulação sanguínea. Ajuda na cura de sentimentos de frustração e aborrecimento. É uma válvula de escape para ira e agressão. Ajuda a pessoa a enfrentar a preocupação e é motivador. Auxilia e melhora a digestão. Ajuda a prevenir o problema de hipertensão e de doenças do coração, fortalecendo o músculo cardíaco. Retarda o envelhecimento. Ajuda a impedir e estafa mental. Oxigena melhor os pulmões. Ajuda a evitar a depressão e o estresse. Combate a obesidade e controla o colesterol. Então, a lista, ela pode continuar, mas o que você tem que lembrar é o que se dormirmos, né, ou descansarmos, alguma parte do nosso corpo que está em movimento. A vida é um movimento. Na criação, o homem e a mulher eles deveriam viver uma vida de muita atividade física, né? No início foi dada a ordem para cultivarem o jardim do Éden. Há um ditado que diz: nem tudo que se movimenta tem vida, mas tudo que tem vida se movimenta. A inatividade é causada prolifera das moléstias. O exercício ativo equilibra a circulação do sangue, mas na ociosidade o sangue não circula livremente. Este é um poderoso remédio que está à disposição de muitas doenças, que podem ser evitadas e outras amenizadas. Com a prática de exercício físico, o maior número de vezes por semana, o sedentarismo é responsável por 35% das mortes, por problemas cardiovasculares, 32% da morte de câncer de colo e 35% das mortes por diabetes. Quanto mais exercício fizermos, tanto melhor será a circulação de sangue. Numa pesquisa feita com médicos de São Francisco, na Califórnia, 92% recomendam o exercício físico como meio de eliminar a tensão, e andar a pé foi a primeira das atividades recomendadas, né? Caminhar é preferível e andar a cavalo ou de carro, pois a movimentação movimenta o quê? Os músculos. Tal exercício seria melhor para a saúde do que medicamentos. Então este remédio não custa nada, a não ser um bom par de tênis e uma dose de boa vontade, né? Como e quando usar este remédio? Em primeiro lugar, procure um cardiologista para saber como está o seu estado físico. Segundo as pesquisas feitas pela Universidade de Harvard, um nome aqui meio complicado, então não sei falar muito, nos Estados Unidos, uma caminhada de 1 hora, no mínimo, 3 vezes por semana, ajudará a resolver e a prevenir sérios problemas de saúde. A pessoa entre 50 e 60 anos, ela deve andar em média 6 km em 1 hora. Antes de qualquer atividade física, nunca deixe de fazer alongamentos, né? Os seus músculos, eles não podem parar. Usem com sabedoria este remédio. E o terceiro é o quê? É o ar, né? Você já sabe, mas com
a repetição e o princípio do aprendizado, você pode viver semanas sem comida e dias sem água. Apenas um pouco minutos sem água. No segundo dia, o Criador envolveu um planeta com uma camada de ar, carregando com todos os ingredientes que os seus filhos precisariam para viver. E toda vida, ela depende do ar. Desde o primeiro momento de sua vida, na concepção até o fim da morte, toda célula e dos órgãos precisam do oxigênio para trabalhar. O corpo humano ele tem aproximadamente 100 trilhões de células. Deus fez o sistema respiratório com a função de receber o oxigênio da atmosfera. Nos pulmões, onde se processa as transformações do CO2, o gás carbônico, em O2 em oxigênio, 25 trilhões de células são necessárias para transportar o ar pelo corpo e apanhar o dióxido de carbono das células e levá-lo aos pulmões. Então, os glóbulos vermelhos, eles liberam o dióxido de carbono e acompanham um suprimento fresco de oxigênio e seguem o seu caminho novamente. A viagem de ir até os pulmões e trocar o dióxido de carbono demora aproximadamente 1 minuto. Então, para possuir um bom sangue, é preciso respirar bem. Plena, profunda inspiração de ar puro, que enche os pulmões de oxigênio, purifica o sangue e isto comunica ao mesmo tempo com uma cor viva, enviando o qual corrente vitalizadora todas as partes do corpo precisa. Respirar ar puro é um privilégio e um direito de todos nós temos. Quando a respiração é feita de maneira correta, a pessoa dorme melhor, come melhor, o sangue circula melhor e o cérebro funciona melhor. Quando e como usar este remédio? Pela manhã, respire profundamente 10 vezes. É bom para a circulação do sangue, gripe, sinusite, oxigenação no cérebro e do corpo, bronquite e além de ajudar na digestão. Então esse foi o estudo bíblico de hoje, interativo, Esse foi o primeiro estudo sobre água, exercício físico e ar puro, os remédios na natureza. Espero que tenha ajudado vocês. Deus abençoe até cada um de vocês e até o